Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 01. Comitê de Admissão da Faculdade de Guerra Imperial. Chegou a hora marcada, então gostaria de dar início à terceira rodada de avaliações do Comitê de Admissão da Escola Imperial de Guerra. O instrutor da Escola de Guerra está liderando a reunião, e os membros da comissão são todos figuras-chave talentosas do Exército. O Império tem uma longa tradição de investir pessoas e tempo na seleção de líderes da próxima geração. O resultado são comandantes excepcionais em todos os níveis, treinados com alto padrão de excelência. Hoje analisaremos os candidatos que serão submetidos a novo exame. Por esse motivo, o processo de admissão em escolas de guerra é discutido como um assunto diretamente ligado à estratégia e defesa nacionais. Naturalmente, eles não medem esforços para descobrir os candidatos ideais, considerando diversas opções de colocação futura durante o processo. O Exército valoriza a diversidade. Por isso, o comitê realiza uma segunda e uma terceira rodadas de avaliação com membros diferentes para os candidatos reprovados. Seria uma perda terrível para o Império se um candidato excepcional fosse rejeitado por ser considerado inapto. E a história provou que esse processo é o correto. Muitas pessoas, incluindo oficiais ilustres do Exército e da Marinha, tornaram-se figuras centrais nas Forças Armadas graças às múltiplas etapas de avaliação. O General Molt, o Grande, é um comandante tão talentoso que o avaliador que o selecionou disse que a maior conquista de sua vida militar foi descobrir o magnífico Molt, o Grande. Mesmo assim, ele recebeu críticas severas, como não consigo imaginar este candidato se tornando um soldado, e mal conseguiu passar na terceira rodada. Como de costume, espero que possamos fazer deste um debate animado e ouvir as perspectivas das linhas de frente, do Estado-Maior e da Escola de Guerra. E o Imperial War College tradicionalmente opta por minimizar a questão de quantas rodadas alguém leva para passar. Dois exemplos recentes são Zetor e Rudersdor, ambos selecionados na segunda rodada. Houve receios de que o primeiro fosse muito erudito e, portanto, inadequado para se tornar general, enquanto o segundo, apesar de ser reconhecido como perspicaz e dinâmico, foi criticado por sua tendência a divagar. Ambos foram aceitos após essas observações. No entanto, os dois agora são tratados como gênios e incumbidos do futuro do Exército, tanto que estão no comitê de admissão. Devido a casos como esses, chega-se a dizer que os candidatos aprovados na primeira triagem, com seus padrões muito genéricos, não chegarão a grande coisa. O Exército é minucioso, como fica evidente na maneira como eles eliminam meros dogmáticos e permitem que pessoas que são descartadas na primeira rodada sejam aceitas na segunda ou terceira rodadas. Começaremos com o pedido apresentado pelo Major von Lergen, do pessoal, para reavaliar um candidato que foi aprovado no primeiro turno. O Império é tão completo que um candidato aceito no primeiro turno normalmente nunca seria considerado inapto. É por isso que todos estão tão confusos. Por um momento, ninguém consegue deixar de olhar para o instrutor da escola de guerra com perplexidade. O pedido é para reavaliar um candidato que já passou na primeira rodada e nem precisa de uma segunda. O que exatamente o Major von Lergen está tentando dizer? O instrutor da escola de guerra precisa continuar a reunião, mas ele provavelmente não sabe. Durante a primeira triagem, que é feita anonimamente para garantir imparcialidade, o candidato submetido à análise recebeu uma classificação superior. A primeira triagem consiste na análise de documentos por vários revisores, dos quais todas as informações pessoais dos candidatos foram omitidas. Os revisores recebem apenas uma lista das realizações e avaliações dos candidatos, fornecidas por seus orientadores acadêmicos e pela inteligência. Isso elimina qualquer viés, o que permite avaliar os candidatos com maior ou menor precisão. Eventualmente, as informações pessoais seriam divulgadas, e o comitê tomaria a decisão final sobre quais oficiais avançariam na carreira de elite do Exército. A seleção precisa ser rigorosa e justa. Naturalmente, receber a melhor avaliação possível significa que o candidato não terá nada a perder, de acordo com o Exército. Mas o Major tem objeções e solicitou uma reavaliação. Estamos realizando esta revisão em resposta a esse pedido. O comentário sugere indiretamente que ele tem dificuldade em entender por que a reavaliação está acontecendo. Na verdade, se o pedido não tivesse vindo de um chefe de seção do departamento pessoal, que pudesse investigar os candidatos com mais detalhes, provavelmente nunca teria sido aprovado. Disputas anteriores sobre a adequação das admissões de primeira rodada questionavam o quão comuns eram os candidatos. Por isso, não é surpresa que o instrutor pareça cético. Pouquíssimos oficiais receberam notas excelentes em suas avaliações anônimas, muito menos superiores. O Major von Lergen está levantando dúvidas sobre o principal indicado. Se o candidato fosse filho de um oficial influente ou de alguém com conexões nobres, talvez fizesse mais sentido se preocupar com parcialidade. Casos de suspeita de favoritismo são raros, mas não são inéditos. O candidato em questão, no entanto, é órfão de um soldado. É evidente, portanto, que não há parentes influentes. Os que fizeram as recomendações não tinham qualquer relação anterior com o candidato. Tampouco havia laços com facções ou nobreza. Além disso, todos os oficiais que as recomendaram eram veteranos conservadores que haviam conquistado muito em campo e nunca causaram problemas. Fechar a porta para um oficial que se fez sozinho e tem um histórico tão excepcional não condiz com a tradição militar. Todos recorrem ao Major von Lergen em busca de explicações.
Major von Lergen, estou curioso para saber quais critérios nortearam sua decisão. Olhando os registros, só posso concluir que ele é um candidato fantástico. Ele parece um tanto entretido, mas o brigadeiro-general von Rudersdorf está expressando a pergunta que está na cabeça de todos. Por quê? Dada a recomendação de sua unidade, sua posição na academia, a verificação de antecedentes da inteligência, o relatório de investigação da Polícia Militar e suas realizações, este oficial é excepcional. Eu me pergunto qual é o problema. Existem recomendações de mérito para selecionar oficiais ilustres. Oficiais jovens, na verdade, novatos, são escolhidos na esperança de que o melhor aproveitamento dos talentos do exército resulte em muitos benefícios futuros. A recomendação do candidato à unidade consistia em elogios irrestritos. O histórico acadêmico revelava uma ligeira falta de treinamento prático em comparação com alguns candidatos, mas a experiência superior em combate compensava isso. Em termos de simplesmente atender aos requisitos, este oficial merecia ser considerado um dos melhores candidatos. E de fato, a pontuação da avaliação foi quase perfeita. Até mesmo a inteligência e a polícia militar, que normalmente eram tão criteriosas, retornaram com os maiores elogios. Quantas vezes isso já tinha acontecido? Em como dizer? Acredito, e acho que muitos de vocês concordam, que ele é um dos candidatos mais promissores que tivemos nos últimos anos, extraordinariamente bom. Em outras palavras, até mesmo o brigadeiro-general von Rudersdorf, que se orgulha de ser teimoso, tem dificuldade em entender por que um candidato tão bom seria questionado. Se o pedido de reavaliação não tivesse vindo de um dos principais membros da elite do departamento de pessoal, conhecido por sua intolerância a falhas, todos o teriam repreendido. É verdade que o candidato teve um desempenho de altíssimo nível em todas as áreas, mas ainda assim, acho isso difícil de admitir. O Major von Lergen, no entanto, declara que pediu a reavaliação apesar de reconhecer todos os pontos fortes do candidato. Ele ficou em segundo lugar na turma, não causou problemas para a polícia militar e, segundo a inteligência, é um patriota. E eles garantem que ele consegue manter a confidencialidade. Ele até recebeu uma recomendação da sua unidade de combate. Naturalmente, para o comitê, a objeção de Lergen só pode ser uma piada. Para preservar o anonimato dos candidatos, as condecorações e os anos em que frequentaram a academia foram omitidos. Mas os registros destes são tais que praticamente garantem a concessão do distintivo de serviço de campo aéreo ou superior. Afinal, uma recomendação de uma unidade de combate exige excelência tanto de caráter quanto de habilidades. Se rejeitarmos este candidato, não poderemos admitir novos alunos este ano. O comentário solene representa com precisão quase todo o pensamento do comitê. Brilhante é a única palavra para descrever um candidato com tamanha capacidade, realizações e avaliações. Se rejeitassem este, teriam que desclassificar todos os outros também. Decidi abrir uma exceção e revelar a identidade do candidato desta vez. Dê uma olhada nisso. Incapaz de deixar as coisas continuarem assim, o chefe de assuntos gerais do departamento de pessoal entrega o documento em questão. Como regra, os candidatos permanecem anônimos para análise, mas ele tem autoridade para revelar suas identidades se as circunstâncias o justificarem. Ele não conhece Lergen bem, mas quer pelo menos ajudá-lo, mesmo que esteja fazendo isso de boa fé para proteger a carreira do major. O candidato é um raro, e isso é um eufemismo. Ganhador do distintivo de assalto Silver Wings e também foi indicado para um distintivo de serviço de campo aéreo por suas realizações na linha de frente. Um oficial assim normalmente seria muito bem-vindo como futuro líder. O problema é que quem conseguiu tudo isso é uma criança de 11 anos. Qualquer oficial sensato hesitaria em enviar uma criança pequena para a batalha. O diretor de assuntos gerais imagina que Lergen se opõe à sua promoção devido à sua idade. Isso é tudo que ele entende da situação, mas concorda em desclassificar a informação. Quer dizer que uma criança fez todas essas coisas? A idade dela é suficiente para chocar até Rudersdorf. A essa altura, parece que todos entendem o quão anormal isso é. A sala se acalma abruptamente em confusão e espanto. Ela se tornou primeira tenente mágica aos 11 anos. Formou-se na academia como a segunda da turma. Recebeu o distintivo de assalto Silver Wings e foi recomendada para o distintivo de serviço aéreo de campo. Foi reconhecida como uma dos ases com 62 abatidos, mais 32 assistências, e apelidada de Prata Branca. E ela está trabalhando na unidade de instrutores? Eles se perguntam se devem rir. Um currículo como esse faz dela uma prodígio. Cultivar oficiais mágicos é uma questão urgente, mas a idade dela te faz hesitar, certo? Muitos membros do comitê acham que ela é jovem demais. Não têm certeza se podem confiar a ela o comando de um batalhão inteiro. Mais importante ainda, embora haja uma demanda antiga por mais treinamento para oficiais mágicos, alguns os criticam por serem míopes. Sim, ela pode ser uma oficial mágica competente, mas se podemos usá-la como comandante é outra questão. Destacar-se em uma área altamente especializada já é bastante difícil. Muitos magos aéreos ostentam capacidades individuais excepcionais, mas surpreendentemente poucos se tornam comandantes decentes. Não, a alta competência de um oficial mágico não o torna necessariamente um grande superior. Nem todos os atletas famosos se tornam grandes treinadores. As qualidades exigidas para comandante são diferentes daquelas necessárias para ser um as individual. Assim, alguns policiais interpretam a dúvida de Lergen como uma resposta à idade e ao nível de habilidade da garota. Sob esses ângulos, há de fato espaço para debate. Mas seus críticos descartam essas preocupações. Ela é muito talentosa, e suas conquistas, recomendações de unidade e assim por diante atendem perfeitamente aos requisitos. Ela não tem nada a reclamar.
Seus registros incluem sua experiência liderando um pelotão sem erros. Bem, se ela não conseguisse nem liderar um pelotão, não haveria sentido em treinar oficiais. Mais pessoas do que você poderia imaginar tropeçam lá. Dito isto, neste ponto, considerando a recomendação de sua unidade, não seria correto expressar dúvidas quanto à sua capacidade de comando. Ela é uma oficial do programa de treinamento acelerado. Seu conhecimento tático pode ser muito especializado. Talvez fosse melhor para ela fazer um curso avançado de oficial primeiro. Alguns generais ainda levantam dúvidas. Afinal, ela fez um curso acelerado. Mesmo que consiga aplicar o que sabe em combate real, pode haver lacunas em seu conhecimento, independentemente de conseguir dar instruções simples no nível tático. Será que ela possui as habilidades adequadas para dar comandos que levem em consideração situações complexas? É sensato questionar, mas os críticos que a avaliaram tão bem durante a exibição anônima mantiveram sua posição. Sua tese de graduação foi A Logística da Rápida Implantação. O departamento ferroviário a elogiou muito. Desde sua formatura, já há provas de que ela é capaz de debater questões estratégicas, a tese em questão. Era raro que um cadete escrevesse sobre um tema tão discreto, geralmente preferiam algo mais instigante. Considerando os resultados que ela havia alcançado no campo de batalha, era ainda mais estranho. Durante a avaliação anônima, todos imaginaram que a candidata só poderia ser alguém com vasta experiência em operações de campo para escrever uma análise logística como aquela. Qualquer um que lesse presumiria que fora escrito por um especialista e não pensaria mais nisso. E quando pessoas que entendiam de logística o leram, ficaram impressionadas com a escrita e o ponto de vista superiores, mesmo que não quisessem admitir. O esboço era simples e claro. Ela enfatizou a coleta de recursos e disse que as linhas de abastecimento deveriam ser protegidas por meio da organização de depósitos e de um processo de distribuição padronizado. Ela argumentou que a eficiência deveria ser uma prioridade máxima, com o objetivo de eliminar todo o armazenamento de longo prazo, exceto para suprimentos de emergência. Após suas críticas à acumulação de recursos na retaguarda, ela propôs uma maneira de gerenciar o material essencial que sustentaria o combate contínuo nas linhas de frente. Aparentemente, era de conhecimento geral na logística que o departamento ferroviário havia lido, adorado e praticamente implorado para que ela fosse designada para a equipe. De fato, vários oficiais de campo qualificados revisaram o documento e o elogiaram bastante. Disseram que qualquer pessoa que já tivesse lançado uma ofensiva da linha de frente e ficado sem suprimentos tinha uma compreensão aguçada de onde ela vinha. Rudersdorf, sempre preocupado com a logística da operação, não foi exceção. Ninguém que avaliasse a candidata anônima jamais imaginaria que ela tinha apenas 11 anos. Desculpe, uma coisa. Eu não tinha pensado muito sobre quem escreveu, já que as informações sobre o autor eram confidenciais. Mas não era um relatório de pesquisa da escola de guerra? Não, ela escreveu na academia. Com licença, mas você realmente acha que é necessária mais alguma deliberação? Eu mesmo não vejo necessidade disso. Se ela consegue debater sobre tópicos de logística, é difícil chamá-la de míope. Rudersdorf inclina a cabeça. Quanto mais a discussão se prolonga, melhor a candidata parece, e menos motivos para duvidar dela restam. Então, e talvez fosse de se esperar, o brigadeiro-general von Zetor quebra o silêncio, parecendo não aguentar mais ficar parado. Ele não levanta a voz particularmente, mas seu tom é de insatisfação sem dúvida. Aqui vai uma pergunta. Parece que a candidata recebeu anteriormente uma recomendação para avançar para a escola de guerra do brigadeiro-general von Valkov durante seu treinamento de campo como cadete. Mas o pessoal a rejeitou. Alguém pode explicar o que aconteceu? Pelo que Zetor pode perceber, apesar da idade, a primeira-tenente de Gurechaf é uma excelente candidata e se encaixa perfeitamente no perfil. Ela até recebeu avaliações altas de alguns oficiais quando ainda era cadete. Valkov admirava tanto o desempenho dela na zona de conflito que a recomendou para admissão na escola de guerra. Embora Zetor só o tivesse encontrado pessoalmente algumas vezes, ele percebeu a inteligência do homem durante essas conversas. E era difícil para ele imaginar que Valkov faria uma recomendação profundamente equivocada. E além disso, até onde ele sabe, ela foi muito respeitada durante toda a sua carreira, e suas habilidades nunca foram questionadas antes. Por que ela não foi avaliada naquele momento? Quem a rejeitou? Eu a rejeitei por sua idade e falta de realizações. Zetor assente como se esperasse a resposta de Lergen e o encara com severidade. Major von Lergen. Sim, o que posso fazer por você, senhor? Não quero entrar em digressões questionando sua imparcialidade, então, deixando de lado a rejeição inicial, por que você solicitou essa reavaliação? A objeção de Lergen é tão problemática que sua imparcialidade está sendo questionada. Zetor não diz isso abertamente, mas todos se perguntam a mesma coisa. Ela tem tanto talento, tantas conquistas. Ela é uma oficial excepcional. Como ele poderia duvidar dela? Porque tenho sérias dúvidas sobre o caráter do tenente de Gurechaf. Lergen não consegue se livrar de um mau pressentimento que tem em relação a ela. Sua experiência avaliando vários policiais lhe diz que algo está errado, e essa inquietação se solidificou em uma profunda desconfiança. Ele está determinado a não deixar que essa garota normal seja nomeada para o coração do exército imperial. Você está dizendo isso apesar de saber que ela obteve uma pontuação extremamente alta tanto na avaliação psiquiátrica quanto no teste de inteligência sobre sua capacidade de manter confidencialidade? Sim. Claro, ela passaria tanto na avaliação psiquiátrica quanto na avaliação da inteligência. Além disso, ela poderia até ser religiosa o suficiente para receber elogios de um padre por sua piedade. A maioria dos soldados não pediria perdão a Deus no meio de uma luta. Mesmo assim, isso significa apenas que ninguém conseguiu detectar suas anormalidades. Você está questionando os resultados dos testes?
É verdade, mas não duvido dos testes em si. Admito que os resultados são adequados. Tenho certeza de que todos os testes deram os números corretos. Não é isso que há de anormal nela. Bem, eu entendo a questão, de qualquer forma. Essa avaliação psiquiátrica visa testar profissionais militares adultos, não esquisitos como ela. Então tenho certeza de que esses números são o resultado de um teste justo e cuidadosamente conduzido. E é justamente isso que é anormal. Major von Lergen gostaria de aproveitar a oportunidade para lembrá-lo de que tudo o que o senhor disser ficará registrado, e em seguida, pedirei que confirme algo. Sim, senhor. Para Lergen, tanto a possibilidade de se tornar público quanto de causar grandes danos à sua carreira são perspectivas assustadoras. Na verdade, como um dos melhores entre os melhores na pista de elite, ele prefere evitar esse tipo de discussão. Mas ele precisa dizer alguma coisa. O impulso tomou conta dele. Todo o seu corpo, sua alma, o alerta sobre algo como um inimigo natural para ele como ser humano, algo estranho, uma normalidade que não pode existir. Por que você duvida do caráter do tenente de Gurechaf? Eu a vi 3 vezes. Na primeira vez, ele achou que ela era uma candidata excepcional a oficial. Na segunda vez, achou que ela era uma candidata assustadora. Na terceira vez, teve certeza de que ela era uma candidata maluca. Em caráter oficial ou privado? Todas as 3 vezes aconteceram por causa dos meus deveres militares. Eu a vi 3 vezes durante inspeções na academia militar. Provavelmente não há cadete que tenha me causado uma impressão tão profunda, e provavelmente nunca haverá. Ela é, pelo menos, anormal o suficiente para que eu possa dizer isso. Fria e lógica, patriota e igualitária, devotamente religiosa, mas liberal. Embora todas essas sejam qualidades louváveis para uma pessoa, ela é deformada. Há algo nela que é estranho e distorcido. Você está dizendo que ela fez algo errado? Ou ela disse alguma coisa? Por favor, vejam os comentários dos instrutores dela. A palavra anormal está rabiscada no topo. Seu orientador acadêmico que mais interagia com ela deixará um memorando interessante. Embora lhe desse notas excelentes em todas as áreas, ele rabiscará a palavra anormal como uma nota pessoal. Seria o caráter dela que o deixará desconfortável? Os instrutores costumam apontar as deficiências dos alunos, mas escrever anormal parece impensável. Então há um motivo? Por favor, explique. Até Zetor relaxa sua postura acusatória e demonstra estar disposto a ouvir, embora seja apenas porque sente a necessidade de confirmar os fatos de um ponto de vista imparcial. Ela é anormal. Nunca vi um candidato a oficial com personalidade e perspectiva totalmente formadas que considerasse as pessoas como objetos. Ela é como uma máquina perfeita. Ela recebe ordens e as cumpre à risca, uma oficial ideal. Apesar disso, ela entende a realidade. Nunca a ouvi declamar teorias sem sentido. Simplesmente não consigo acreditar que ela seja normal. E é por isso que ela foi capaz do que eu testemunhei quando a vi pela 3ª vez. Você já pensou que isso poderia ser uma peculiaridade da mente de um gênio? Ela definitivamente parece um gênio em combate. Aliás, o general von Volkov e a inteligência a recomendaram em conjunto para a Cruz de Ferro de 2ª classe. Mais do que tudo, havia algo de errado naquela jovem, como oficial recém-nomeada. Lergen exerceu toda a sua autoridade para investigar e encontrou indícios de que ela havia participado de combate real antes mesmo de ser nomeada segundo tenente. Havia pouquíssimas pistas, mas quando ele as juntou, suas suspeitas sobre o envolvimento dela em uma operação de inteligência se aprofundaram. A recomendação pode ter sido rejeitada durante o processamento da solicitação, mas eles não a teriam indicado para uma Cruz de Ferro de 2ª classe sem motivo. Você quer dizer durante o treinamento de campo dela? Isso surpreende a todos, e uma comoção toma conta da sala. É difícil de acreditar, não importa o que aconteça, mas o rápido crescimento de sua carreira em tão pouco tempo dá credibilidade. Durante seu treinamento de campo, ou seja, quando tinha 9 anos, essa criança viu a ação e saiu dela com uma indicação para um prêmio. Se ouvissem isso em qualquer outro lugar, considerariam uma piada de mau gosto. O anormal aqui é esse absurdo surgindo durante uma avaliação de candidatos que podem carregar o futuro do exército em seus ombros. Quando questionei a inteligência, eles sugeriram que poderiam tê-la envolvido em algum tipo de operação ultra-secreta, uma zona de conflito de fronteira. É um lugar bastante perigoso para um candidato a oficial fazer treinamento de campo, mas bem, provavelmente ainda é aceitável. Mas o treinamento de penetração de longo alcance faz até os soldados mais resistentes gritarem. E fazer isso em território inimigo de verdade? Uma marcha em traje de combate completo no meio da noite até uma base aliada isolada, através de uma terra infestada de bárbaros. Ninguém esperaria que um cadete liderasse esse tipo de operação. Lergen arrancara a informação de um conhecido da inteligência, e até ele presumira que a operação fosse comandada por um subtenente experiente em combate. Bem, fazia sentido. Era natural que a inteligência buscasse ajuda em uma líder tão competente. Provavelmente nunca imaginaram que ela fosse uma cadete em treinamento de campo. Agora, Lergen tem um palpite de que o pedido de medalha foi retirado depois que tardiamente perceberam que Tânia era apenas uma candidata a oficial. Você quer dizer que uma cadete estava envolvida em uma operação de campo que levou a inteligência a solicitar sua condecoração? A essa altura, ninguém consegue ignorar o quão anomala ela é. Os agentes de inteligência se esquivam dos olhares furiosos balançando a cabeça como se não soubessem de nada. Mas é de conhecimento geral que a mão direita da inteligência não sabe o que a mão esquerda está fazendo. Eles devem saber que descobririam algo se investigassem. Seus rostos ficaram terrivelmente pálidos alguns momentos. Se possível, gostaria que essa informação fosse desclassificada. Vou verificar. E,
Se for isso, tenho quase certeza de que ela é uma oficial excepcional. Vamos apurar a verdade sobre este assunto. É isso que o presidente quer dizer, mas ele já está convencido. É por isso que nada disso faz sentido para ele. Porque Lergen é tão cético em relação a uma oficial com quem, além da idade, eles não têm problemas nem com conquistas, nem com desempenho, nem com qualquer outra coisa. Enquanto frequentava a academia, ela sacou uma lâmina mágica em alguém por insubordinação. Não é responsabilidade dos cadetes mais velhos dar uma surra nos rebeldes? Para ser franco, embora a lei militar proíba a punição por conta própria, existem regras não escritas. Por exemplo, lesões sofridas durante o treinamento são acidentes, e acontecem com bastante frequência em lutas contra colegas de classe mais avançada. Não é uma maneira agradável de dizer isso, mas se o comitê vai puni-la por isso, quase metade do exército merece algum tipo de crítica semelhante. Ela realmente queria arrancar a cabeça dele. Se o instrutor não a tivesse impedido, ela teria transformado um soldado capaz em uma pessoa deficiente. Lergen reprime a vontade de gritar. Não, isso é diferente. E explica. Ele sabe que ninguém conseguiria entender a menos que estivesse presente. Major, se acreditássemos em tudo que os treinadores diziam, o exército já estaria cheio de cadáveres. Treinadores proferindo palavras excessivamente duras contra os novos recrutas era algo comum no exército. Dos abusos verbais que fuzileiros navais e oficiais de magia aérea proferiam contra os recrutas durante os exercícios, vou te matar. Ainda era um termo um tanto clichê. No exército não era raro ver instruções que rejeitavam completamente o valor de um aluno como ser humano. Ninguém se importa quando ameaças como vou rachar sua cabeça e vou explodir sua cabeça vazia ecoam pelos campos de treinamento. E o castigo corporal não é apenas endossado. Mesmo que ela tendesse a ir a extremos, essa é uma avaliação um tanto maldosa. Considerando a idade dela, pode-se dizer que ela tem um grande autocontrole. Se fossem apenas palavras e algumas ameaças. Francamente, se fosse só isso, a maioria deles se basearia no que sabe e acharia bonitinho. Mas eles não a tinham visto com os próprios olhos. Na verdade, eles provavelmente até acham que estão sendo atenciosos ao não levar as pessoas à corte marcial por cada descumprimento. Afinal, desobedecer a um superior pode, na pior das hipóteses, resultar em pena de morte por fuzilamento. Em outras palavras, eles acreditam que é mais gentil com os novos recrutas, que podem não ter muito bom senso, espancá-los em vez de executá-los. Bem, se suas preocupações são a idade dela e sua capacidade de autocontrole, então acho que entendo. Eles não vão mudar de ideia neste momento. Todos concordam que há um problema com a idade dela. Tratar uma nova recruta com severidade, como o major comentou, pode ter sido um exagero, mas ainda estava dentro dos limites do permitido. E não é como se eles não entendessem as preocupações dele com a habilidade incomum dela. Mas, na verdade, ao matriculá-la em uma escola de guerra, eles podem lhe oferecer educação em áreas que ela não possui e transformá-la em uma oficial notável e competente. Isso é certo. Eles acreditam. Major von Lergen, suas opiniões são muito subjetivas. Sim, devo dizer que lhe falta objetividade. Apesar de todo o debate e reservas, ela ainda será admitida. Eu reconheço que você estava tentando ser justo. Estou surpreso que alguém como você se prenda tanto a impressões superficiais. Bom, boa investigação. Teremos que interrogar a inteligência. Ninguém entende que ele a tenha mencionado seriamente como um problema. A maioria do comitê acredita que ele adotou essa abordagem como uma forma indireta de criticar a inteligência, do jeito que a política do exército funciona. Um chefe de seção de pessoal não pode censurá-los abertamente. Todos têm certeza, embora não o declarem abertamente, de que ele solicitou essa reavaliação para trazer à tona esse assunto obscuro que descobriu ao analisar o candidato. A avaliação da inteligência refletia algum tipo de operação secreta no passado. Certamente, nesse caso, teria sido em parte um descuido da parte dele, mas descobri-lo seria um mérito seu. E em vez de ir atrás dele, a inteligência acabaria tendo que emitir um pedido de desculpas. Em outras palavras, o principal sinal que as pessoas teriam é que o chefe da seção de pessoal fez sua lição de casa. Basicamente, ele conseguiu se manter imparcial ao questionar o sigilo da inteligência. Bom trabalho, Major von Lergen. Não vamos reavaliá-la, mas falaremos com a inteligência novamente. Obrigado. E assim, ao contrário das intenções de Lergen, ninguém tenta impedir a admissão do candidato. Os dias de Tânia continuam na linha mais avançada da frente do Reno, no oeste, sendo acordada a qualquer momento e lançada em missões de interceptação. Enquanto ela é salpicada de lama e sangue com o cheiro de fumaça de arma impregnando não apenas seus cabelos, mas todo o seu corpo, ela é promovida a primeira-tenente. O aumento no salário base, embora pequeno, é algo positivo. Mas o que a deixa em êxtase é o aviso que a acompanha, informando que ela foi admitida na escola de guerra. Felizmente, talvez isso devesse ser dito. O primeiro-tenente Swarkop garante que, considerando a comprovada habilidade de combate do cabo Cerebriacol, ele a recomendará para o curso de oficial, para que Tânia possa cursar a escola de guerra sem preocupações. Ela fica feliz por poder escapar sem agir como se importasse com seu subordinado. Quanto ao edital em si, ser recomendada para admissão na escola de guerra é uma honra, então é um sonho realizado. Para ser elegível, é preciso ser pelo menos primeiro-tenente, então ela nem se qualifica no momento, aparentemente. Alguma figura louvável a indicou ao recomendá-la por suas realizações. Agradecendo mentalmente ao pessoal por seus trabalhos misteriosos, ela naturalmente aceita a matrícula, o que significa uma transferência para a segurança na retaguarda. E assim, a primeira-tenente Tânia de Gurechaf, com 11 anos no papel, tem uma segunda oportunidade, pelo menos em sua memória subjetiva, de aproveitar a vida de uma estudante universitária. Para o mundo, ela deve parecer que pulou algumas séries, mas, na realidade, é a minha segunda fase da faculdade.
Do meu ponto de vista, não será muito difícil me adaptar. A rigor, é claro, uma escola de guerra é bem diferente de uma universidade típica, tanto em termos de missão educacional quanto de currículo. Mas na visão de Tânia, significa estudar na retaguarda, abençoada com 3 refeições quentes por dia e um banho quente para relaxar. Que vida confortável em comparação com as linhas de frente. E para Tânia, uma faculdade de guerra e uma universidade são essencialmente a mesma coisa. Contanto que eu consiga usar a teoria da sinalização para promover o valor dela como capital humano, não há diferença entre as duas. Além disso, minha teoria é que uma faculdade de guerra é ainda melhor do que uma universidade normal em alguns aspectos. Certamente, em termos do futuro profissional de Tânia, é um ótimo negócio não só não pagar a mensalidade, mas também receber do Estado para ter uma carreira totalmente planejada para ela no final. Assim, a caloura da escola de guerra, primeira-tenente Tânia de Gurechaf, dedica-se alegremente aos estudos. Embora uma mochila de escola primária fosse mais apropriada para alguém de sua estatura, ela parece estranhamente confortável em seu uniforme militar carregando sua bolsa de oficial. Desde suas experiências nas zonas de guerra, ela não consegue ir a lugar nenhum sem seu rifle padrão e seu orbe computacional. Então, depois de terminar algumas tarefas de rotina, ela os pega também e sai para mais um dia de aula. Claro, ela sabe que deve levar utensílios de escrita para o campus, não seu rifle. Ainda assim, em algum momento, ela começou a se sentir incompleta sem seu equipamento ao alcance. Ela nunca sabe quando haverá uma chance de atirar no cientista louco, em um crente raivoso ou no ser X portanto. Ela sente que é imperativo considerar todos os lugares um campo de batalha e estar pronta para aproveitar qualquer oportunidade, e impossível não fazê-lo. Sim, o campo de batalha dela é em todo lugar. É exatamente por isso que a escola de guerra aceitou até mesmo uma garotinha saltadora como ela com tanta naturalidade. Mesmo que não seja sua intenção parecer durona. É difícil menosprezar um oficial que voltou do campo de batalha usando o distintivo de assalto asas de prata e constantemente exalando aquela tensão do campo de batalha. Além disso, ela usa seu tempo livre para desmontar seu rifle e limpá-lo bem, rangendo os dentes inconscientemente, sonhando com o momento em que matará o ser X. E sua resposta quando o outro policial anota e pergunta por que ela sempre está com seu rifle é definitiva. Olhando para cima com uma expressão perplexa que a faz aparentar sua idade, ela diz: posso ter que arriscar minha vida neste equipamento a qualquer momento. Então não posso relaxar a menos que o tenha comigo. Ou seja, porque sou uma covarde. Quer dizer que você não se sente seguro a menos que esteja ao seu alcance? Sim, senhor, algo assim. Por favor, considere isso o hábito infantil de um bebê que não larga seu cobertor favorito e ria. Sim, provavelmente isso é o suficiente para deixar uma boa impressão. Assim, não demora muito para que todos percebam a primeira-tenente Tânia de Gurechaf menos como uma criança do que como um soldado de volta da linha de frente, ou seja, tratam a colega de classe como uma lutadora assustadora, mas confiável, que sorri enquanto discute defesa nacional, discutindo as melhores maneiras de eliminar as tropas inimigas. Bom dia, Sr. Laeken. Só percebo que ela está se aproximando quando ouço sua voz. Não consigo nem senti-la. Tenho um pouco de experiência em combate, mas acho que fiquei bem mole em comparação com os oficiais que acabaram de voltar da linha de frente. Ou será que ela é simplesmente uma ótima soldada? Bom dia, Tenente de Gurechaf. Com licença, mas o vi com seu rifle de novo hoje? No meu tempo como subtenente conheci muitos oficiais comissionados, mas provavelmente nenhum deles tem um futuro tão brilhante quanto o dela. Ela tem pouco mais de 10 anos e está matriculada na escola de guerra, o que dizem ser inédito. Bem, é incrível que uma garota tão jovem tenha experiência profissional suficiente para ser primeiro-tenente. Mas acho que o mundo é um lugar grande. Eu era tão bom quanto todos os outros no campo de batalha, mas aqui está um oficial que pode me ajudar. A Tenente de Gurechaf claramente não é o tipo de oficial que se julga pela aparência. Ouvi dizer que ela traz seu fuzil e orbe de computação para a escola todos os dias e os deixa com o comandante da guarda em serviço. O motivo pelo qual ela não consegue ficar sem suas armas deve estar relacionado à sua experiência em combate. Há alguns caras que voltam com problemas psicológicos que os impedem de largar as armas, mas o caso dela parece diferente. Ela não parece ficar particularmente nervosa sem elas. Basicamente, ela está criando o hábito de carregar suas armas. Isso significa que ela precisa estar pronta para a batalha a qualquer momento, mas estou me repetindo um pouco. Ela recebeu o distintivo de serviço de campo aéreo muito jovem. Ela é bem treinada e lida com suboficiais de forma adequada. Da próxima vez que eu estiver no campo de batalha, não vou separar os soldados inimigos por idade e se eu não atirar, posso morrer. Vou considerar isso uma lição aprendida. Sim, é constrangedor, mas aparentemente hábitos são difíceis de quebrar. Eu conheço a sensação. Até finalmente me acostumar a dormir ao luar, eu estava sempre inconscientemente procurando abrigo. Eu sabia que estava segura, mas os hábitos que você cria enquanto luta pela sua vida não desaparecem tão facilmente. De jeito nenhum. Acho maravilhoso. Na verdade, significa que ela tem uma boa noção das coisas importantes no campo de batalha. Compreender essas coisas e, ao mesmo tempo, manter a sanidade é um teste para segundos-tenentes inexperientes. No campo de batalha, a dura realidade destrói as regras em que acreditam. Bravura, glória, honra, todos esses ideais se cobrem de lama enquanto lutam até a morte, e algumas exceções fazem seu nome. O segredo que esses poucos sabem é que não é tão difícil. Tudo o que eles precisam fazer é ouvir o que os suboficiais têm a dizer e oferecer opiniões que lhes granjearão respeito e admiração. Mas quase não há oficiais que consigam fazer isso. Obrigado. Para alguém que está progredindo, nada me deixa mais feliz do que um pouco de segurança. É por isso que tenho que olhar além da aparência dessa garotinha, honrar quem ela é e ajudá-la com sinceridade.
Se um oficial consegue compreender o esforço necessário para subir na hierarquia, ele cresce. Compreendendo esse fato, cumpro fielmente meus deveres como comandante da guarda e presto homenagem ao pequeno, porém ilustre primeiro-tenente. Mas com todo respeito, tenente, posso perguntar o que o traz aqui? Como sabe, hoje é um dia de folga. Não há aulas. É o que geralmente é conhecido como sabá, em outras palavras, o domingo. A maioria dos fiéis piedosos vai à igreja, e alguns se confessam. Ouvi dizer que esta primeira-tenente costuma rezar fervorosamente na igreja pela manhã. Aliás, já a vi olhando absortamente para um ícone mais de uma vez. Sim, é algo bem direto. Quero usar a biblioteca. A sala de referência do dormitório não é suficiente. Embora seja uma observação incrivelmente simples, a tenente de Gurechaf é realmente muito trabalhadora. Até a bibliotecária-chefe rabugenta elogia seu conhecimento, curiosidade e desejo de aprender, então acho que essa garota é a epítome do que um soldado deve ser. Até ouvi do meu antigo superior que a seção de estratégia do Estado-Maior ficou impressionada com sua análise das lições da guerra e sua reavaliação de princípios básicos. Eu me pergunto o que será que ela tem nessa cabecinha. Ela realmente me impressiona. Peço desculpas. Então, como sempre, por favor, deixem suas armas aqui antes de entrarem. Normalmente é muito trabalhoso cuidar dos pertences pessoais dos oficiais. Ficar de olho neles exige esforço, então geralmente não tenho vontade de fazer isso. Mas com este primeiro-tenente é diferente. Um soldado não tem amigo maior no campo de batalha do que seu fuzil. E para um mago, seu orbe computacional é igualmente inestimável. Cuidar deles é uma honra, então nem percebo a carga de trabalho. Obrigado. Então, se me der licença. Após preencher rapidamente o requerimento e aceitar o comprovante de depósito com mão de obra experiente, a tenente de Gurechaf entra no campus. Olho para ela e mesmo de costas percebo que, embora seus passos sejam curtos, ela caminha com confiança. Seus ombros estreitos parecem incrivelmente largos. Pensar que uma oficial como ela confia em mim o suficiente para entregar seus companheiros de armas sem hesitação me deixa feliz, apesar de tudo. Ela é uma molhadinha na cama muito atrevida. Mas um idiota aparece para estragar a minha festa. Ele não entende a sorte que eu tenho. É incrível que ela seja uma oficial comissionada tão jovem, e esse palhaço não tenha nada que o elogie além da idade. Você é burro. Ela pode parecer jovem, mas não é a mijo que ela cheira. Ela tem cheiro de combate, fumaça de arma e sangue. Portanto, até mesmo um sargento com experiência em combate pode ser tão ingênuo. Alcançar esse nível de perfeição como soldado exige habilidade e amor pela batalha suficientes para rivalizar com os veteranos. Em outras palavras, mesmo que você despreze a guerra como ser humano, tem que haver algo nela que você ame, ou nunca será capaz de entendê-la. Sargento, é só isso que o senhor pensa sobre ela? Não, claro que acho que ela será uma ótima oficial. Claro que ela será uma ótima oficial. Se ela fosse a comandante do meu batalhão, eu a seguiria com prazer. Seja em um ataque ou para dispersar uma força inimiga em avanço, realizando ações de retardamento ou até mesmo na retaguarda, eu a seguiria para qualquer lugar. A guerra ama. Ela deixará sua marca. Toda a sua unidade certamente receberá as maiores honrarias. Estou convencido. Sei disso porque observei muitos oficiais. Ela é o que chamam de heroína. Preste atenção, idiota. Ela carrega 2 orbes computacionais, mas só te deu um. Mas não adianta tentar explicar isso para um idiota como esse. Ela entregou seu rifle e seu orbe de computação reserva como um acordo para respeitar meus deveres. É praticamente direito dela ficar com o outro orbe, aquele que ela mais usou. Então, sim, não tenho vontade de apontar isso para um cara que nem percebe que eu tacitamente permiti que ela pegasse porque eu entendi. Talvez ela tenha guardado isso inconscientemente, mas cara, ela não baixa a guarda. Se o oficial da semana descobrir, haverá problemas. Ag, isso ainda é tudo o que você pensa dela. O estado mental de Tânia enquanto caminha pelo campus cada vez mais familiar da faculdade de guerra é um pouco complicado, como sempre. Se um humano perde o senso de vergonha, ele se torna desavergonhado, o que é desonroso para uma criatura social. Nesse sentido, sentir vergonha é um fenômeno específico de criaturas sociais. É por isso que, ugh, que vergonha. Embora eu esteja decidido a me vingar, sei que não posso me orgulhar de carregar meu rifle comigo para todos os lugares. Então, depois que um instrutor me repreendeu indiretamente por isso, passei a deixar minha arma de fogo com o comandante da guarda da faculdade. Tânia se compromete a carregar uma faca de combate feita especificamente para batalhas sem magia, para que ela nunca fique completamente desarmada. Ainda assim, seria mentira se eu dissesse que o jeito como me olham quando vou entregar minhas armas não a incomoda. Não gosto de ser exposta aos olhares divertidos deles, como se eu fosse uma esquisita sob observação. Mas considerando que eles têm razão, não há nada que eu possa fazer a respeito. Talvez seja imaginação minha, mas não consigo deixar de sentir os guardas rindo de mim. Lá vem aquela idiota de novo, trazendo seu rifle para a escola. Mas Tânia consegue entender porque eles ficam olhando para um mago totalmente equipado vagando pela retaguarda. Não posso ficar chateada se é algo que eu mesma faria. Ainda assim, tenho um motivo para estar sempre preparado e que não posso contar a ninguém. É uma simples questão de dignidade. Se minha mente racional for enterrada na fé, meu senso de identidade desaparecerá. Posso me ver virando brinquedo do ser X se não mantiver clara minha razão de ser 16. Esse cara que se diz Deus tem muito tempo livre se estiver brincando com bonecas, mas a pessoa com quem está brincando não vai tolerar isso. Então, para esclarecer e renovar seu conhecimento sobre seu inimigo, Tânia tem frequentado a igreja mais próxima aos domingos há algum tempo e cultivado seu ódio por um falso ídolo do ser X. Dentro dela, um coro de maldições se junta à sua versão ilimitada, o estado de espírito saudável. Essa é a resposta individual de Tânia de Gurechaf ao manipulador de humanos, o ser X. Ela leva seu rifle consigo para que, se surgir uma oportunidade, possa atirar nele, mas infelizmente nunca o encontra lá.
Claro, eu sei que essa é uma maneira improdutiva de Tânia passar o tempo. Mesmo assim, se eu negligenciar a prática, é possível que a maldição do Elenium tipo 95 transforme Tânia em uma crente devota. Ela precisa cuidar de sua higiene mental. É uma necessidade inevitável garantir que sua mente abomine a mera imagem do ser X. Relaxar nisso seria o mesmo que relaxar na respiração ou abandonar o pensamento. HMPH. Então não queremos ser bonecas? Tânia tem uma crença inabalável de que a dignidade humana reside no pensamento. A raça humana, evoluída dos macacos, acredita que o pensamento é o que os diferencia das outras espécies e os torna humanos. É por isso que ela não consegue entender porque os crentes acham que são abençoados e abandonam a racionalidade. No momento em que uma pessoa perde a capacidade de pensar, de questionar, Tânia a considera não mais humana, mas uma máquina. E é por isso que a pessoa Tânia de Gurechaf reverencia o pensamento, ama o debate e zomba do dogmatismo do fundo do coração. Então, é claro que ela ri dos fanáticos, dos crentes cegos. Ela não suporta que esses idiotas sejam como seguidores cegos do comunismo e outros dogmas, essencialmente outro tipo de religião, que construíram montanhas de cadáveres por meio de experimentação social. O sentimento decorre de suas visões sobre a humanidade. Pensar é sagrado porque tentativa e erro são inerentes à existência. Quando pessoas irracionais impõem seu dogmatismo aos outros, ela se pergunta o quão estúpido o mundo pode ser. Sendo X que está tentando fazer dela a vanguarda desse tipo de dogmatismo, nada mais é do que seu inimigo jurado. Ela não pode permitir que ele permaneça neste mundo. Dito isso, ela ainda é racional o suficiente para perceber que gastar todo o seu tempo acumulando ódio é improdutivo. Então, por enquanto, ela deixará isso de lado e seguirá em frente com seus estudos. Tânia é ambiciosa, no sentido de que está fazendo o que pode agora, de olho no futuro. Daí as visitas frequentes à biblioteca. Ela caminha pelos corredores já familiares, troca cumprimentos com os funcionários que conhece e vai direto para a biblioteca. Primeiro-tenente de Gurechaf, chegando. Ela coloca a mão na porta da biblioteca após dar o aviso de chegada habitual. Como a patente mínima de primeiro-tenente é exigida para admissão na escola de guerra, ela é simplesmente a mais baixa das classes. Embora seja domingo, não seria estranho que outros tivessem chegado antes dela. Pode haver oficiais de patente superior lá dentro, então ela sempre precisa se comportar com elegância. Os esforços diários de Tânia para demonstrar a devida cortesia são recompensados. Um soldado com ar erudito e quase idoso olha para cima, de uma montanha de recursos, enquanto ela entra. A insígnia em seu ombro indica que ele é um general de brigada, e a julgar por suas roupas, provavelmente um oficial importante. O fato de alguém de sua patente estar lá vasculhando mapas e registros não é surpreendente, considerando a qualidade dos materiais da escola de guerra. Pesquisas sobre estratégia militar sempre acabam dependendo da biblioteca da escola de guerra. Quando um dos superiores precisa de algum dado, ele costuma visitá-la. Há montanhas de registros e documentos que não podem sair do local. Se quiserem consultar esses materiais, precisam ir pessoalmente. NGH, por favor, desculpe a interrupção, general. Tânia ri consigo mesma, pensando neste encontro casual, que acontece uma vez em 1 milhão. Não importa a época, nunca é demais ter amigos em posições importantes. E se você está tentando conhecer pessoas, é essencial sair e aumentar suas chances. Dito isso, é uma pena que minha idade aparente seja tão jovem. Isso me faz hesitar em ir a qualquer lugar onde o álcool possa ser usado. Obviamente, se uma garotinha dessas estivesse presente, qualquer um teria dificuldade em apreciar suas bebidas. Isso seria contraproducente. Por outro lado, ela consegue causar uma boa impressão por ter uma atuação tão organizada em tão tenra idade. É difícil para mim capitalizar sua aparência, pois tenho que me comportar conscientemente como uma criança. Crianças já são outro universo que eu não entendo, então garotinhas podem muito bem ser formas de vida alienígenas. Ela consegue sorrir em momentos de aperto, mas é só isso. Agora que ela foi abençoada com uma oportunidade, ela não hesitará em aproveitar ao máximo. Você pode me tratar como um ex-aluno mais velho por enquanto. O homem que retribui a saudação parece menos um soldado e mais um filósofo que se sentiria mais à vontade fazendo pesquisas. Ele provavelmente é um sujeito conservador em algum sentido, mas pelo que ela percebe, parece mais amigável do que mal-humorado. Obrigada, senhor. Meu nome é Tânia de Gurechaf. Sou estudante aqui e recebi a patente de primeira-tenente mágica do Império. Sou o Brigadeiro-General von Zetor, vice-diretor do Corpo de Serviço no Gabinete do Estado-Maior. O Corpo de Serviço no Gabinete do Estado-Maior. Ele é um dos chefões da retaguarda. Tenho muita sorte. É uma honra conhecê-lo, general. Ela tem quase certeza de que pode dizer isso com sinceridade. Afinal, eles têm tanta influência quanto os caras que comandam o Estado-Maior. Em uma corporação, eles seriam os responsáveis pela estratégia administrativa. A única palavra para essa oportunidade de conhecer um policial de folga de lá é sorte. Tenente, você está com pressa agora? Não em particular, senhor. Estou aqui com o propósito de estudar por conta própria e adquirir conhecimento. Ela consegue se controlar e declara obedientemente seu propósito, em vez de ficar pulando de alegria. Felizmente, entre a necessidade de satisfazer sua curiosidade intelectual e as tarefas de pesquisar leis e decretos, ela está aqui com bastante frequência. Então não é nada fora do comum. Ótimo. Se você me der um minutinho do seu tempo, gostaria de ouvir a opinião de uma pessoa mais jovem sobre uma coisa. Que tal? Com prazer, senhor, se não estou interrompendo. Não, está tudo bem. Relaxa. Sim, senhor. Perfeito. Ele também está interessado em mim. É muito mais fácil conversar com alguém quando essa pessoa está interessada. Isso será infinitamente melhor do que fazer uma apresentação sobre cortes de pessoal para um bando de executivos que se opõem à ideia porque não entendem a necessidade.
Ouvi falar um pouco de você. Parece que você anda bem ocupado. Minha reputação é imerecida, senhor. Esse apelido irritante e agonizante de prata branca me convenceu de que o exército precisa reconsiderar seu gosto por nomes, mas aparentemente ele atrai atenção. Parece que obter algum reconhecimento será bom para minha carreira como jovem de elite, embora o prego que se destaca seja martelado. Preciso ficar de olho em maneiras de manter minha fama sob controle. Acho que todo mundo pretende fazer uma avaliação adequada. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E aparentemente até falsas reputações podem contribuir para uma boa primeira impressão. Mesmo que seja apenas um capricho casual deste general de brigada que demonstrou um leve interesse por Tânia, ele vai perguntar a perspectiva dela. Tenente pode me dar sua opinião subjetiva. Como essa guerra vai acabar? Qual é a sua opinião? 2 soldados conversando sobre o estado da guerra. Bem, isso é uma espécie de conversa informal militar. Ater-se a tópicos mais seguros não é uma má ideia, segundo o pensamento comum. Mas ele se interessou por mim. Se eu puder dar uma opinião honesta, ele me verá como alguém motivado. É claro que a barreira para entrar é ter algo inteligente a dizer. Essa é uma questão muito ampla, senhor. Portanto, demonstrar que sou assertivo e ponderado, confirmando o objetivo da pergunta, é fundamental. Nas Forças Armadas, todos gostarão de você se você consultar seus superiores com frequência e relatar tudo. Se não souber de algo, admita e pergunte. Esse tipo de atitude parece particularmente útil no exército. Essas criaturas imperiais, como soldados, têm uma tendência a serem estranhamente obcecadas por precisão. Já que é assim, em vez de tentar ganhar pontos, vou me esforçar para não perdê-los. Você não consegue ser promovido só por falar. É preciso prestar atenção aos mínimos detalhes e fazer sua voz ser ouvida. Você tem razão. Deixa eu reformular. Que formato você acha que essa guerra vai tomar? Minhas desculpas, senhor, mas não creio que esteja em posição de comentar. E você deve sempre se abster de comentar sobre assuntos que não sejam da sua responsabilidade. Por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos não deve se intrometer nos negócios da área de vendas. Assim como a área de vendas não deve se intrometer nos negócios da área de recursos humanos. É importante saber o seu lugar. Está tudo bem. Esta não é uma consulta oficial. Só me diga o que você acha. Então, com sua permissão, senhor, eu realmente não quero dizer nada, mas me recusar a continuar seria rude. Seria pior do que qualquer coisa parecer alguém incompetente demais para ter algo a dizer. Ficar em silêncio e esperar que ele entendesse seria ingênuo, uma fantasia de classe super dreadnought. Os seres humanos têm 2 ouvidos, mas apenas uma boca. Em outras palavras, ao lidar com alguém disposto a ouvir, uma boca basta. A menos que você a abra, suas ideias não terão chance de serem ouvidas. Tenho certeza de que isso se transformará em uma guerra mundial. Regra número 1 para fazer uma apresentação. Declare estimativas com confiança. E embora seja importante ser criativo, certifique-se de que sua previsão seja confiável. Uma apresentação não tem sentido se seus pontos não chegarem ao público. Guerra mundial? Acredito que a maioria das grandes potências se envolverá, então a luta ocorrerá em escala global. Será esta a primeira guerra mundial do mundo? Bem, não há dúvidas de que as grandes potências terão uma luta séria. Com certeza será grande. Nesse caso, percebê-la como uma guerra mundial é apenas senso comum. Potências mundiais entrarão em conflito com potências mundiais, buscando hegemonia. Cada lado lutará com garra com certeza. Portanto, mostrar que não estou encarando as coisas levianamente, que estou encarando a realidade, tem mais chances de funcionar a meu favor. O que te faz dizer isso? Embora o Império seja um estado emergente comparado às potências existentes, temos uma grande vantagem. Também é importante evitar explicações complexas. A única maneira de evitar reuniões sem sentido é estabelecer um entendimento comum. Nesse sentido, este general de brigada parece muito inteligente, tanto que é surpreendentemente aberto da parte dele ter uma conversa tão séria com o primeiro-tenente. Mas é justamente por isso que vale a pena conversar com ele. Se lutássemos contra cada nação 1 contra 1, certamente sairíamos vitoriosos. Certo. Contra a República poderíamos vencer. Ele disse a parte mais difícil para mim. Contra a República pode significar que pode não ser verdade em outros casos. Como o superior insinuou outros inimigos em potencial, é mais fácil continuar a conversa. Genuinamente impressionada com essa nuance, Tânia percebe que talvez esteja falando demais. Ela até sente que no exército, onde não se escolhem os subordinados, eles investem mais nos subordinados do que no mundo corporativo. Essa perspectiva era impossível para mim quando eu estava fazendo demissões em recursos humanos, então eu deveria levar essa lição a sério. No exército, diferentemente de uma empresa, você não escolhe seus subordinados. Tudo o que você pode fazer é educá-los. Mas, na verdade, é difícil imaginar a comunidade e a Federação Russa simplesmente assistindo. Não tenho certeza sobre o reino de Udoa. Eles não deveriam ter nenhum interesse direto na guerra atual. E com isso, Tânia reconfirma o que já era óbvio. Sim, isso é bom. Isso é fantástico. Isso é o que se chama de conversa inteligente. É o tipo de conversa que não acontece a menos que a pessoa com quem você está conversando esteja interessada em descobrir o quão inteligente você é. Isso é maravilhoso. É disso que se trata ser um membro adulto da sociedade. Não são interesses diretos, não. Mas serão forçados a confrontar a questão de se permitirão o surgimento de um Estado dominante ou o impedirão. Um Estado dominante? Sim. Se o Reich, situado no centro do continente, eliminar a República, não teremos uma vantagem relativa, mas uma superioridade absoluta. Posso considerar isso semelhante à forma como a Alemanha Imperial derrotou a França e o Império Russo.
O Império Britânico foi estúpido o suficiente para deixar isso acontecer? Se tivesse sido, aquela nação insular seria tratada como um lugar atrasado agora. Em vez disso, eles participaram da guerra porque entendiam a gravidade da situação. As grandes potências deste mundo não se juntarão à batalha conforme seus interesses nacionais ditarem? Portanto, se não conseguirmos nos livrar da República rapidamente, de uma forma que não dê tempo suficiente para outras nações interferirem, a luta desencadeará um efeito dominó de outros países se envolvendo. Entendo. Você pode estar certo, mas a alternativa não é que a República acabe se tornando o Estado dominante? Eles também não deveriam querer isso. NGH. Eu não disse o suficiente, então ele me substituiu. Se eu presumir que ele está levando em consideração minha aparência jovem, eles vão ter pena de mim. Não posso cometer mais erros. Aguente firme. Olhe-o diretamente nos olhos e responda com clareza. Concordo. É por isso que acho que eles tentarão fazer com que tanto o Império quanto a República caiam. Você quer dizer que outros países vão intervir? Sim. Imagino que começará com assistência financeira à República. Outros métodos concebíveis incluem fornecer armas e enviar tropas voluntárias. Pense na famosa política de empréstimo-arrendamento 17 e em como as guerras são financiadas. A Inglaterra e a França venceram, mas ainda estavam em uma posição precária no final. Considerando isso, o Império e a República teriam sua guerrinha divertida. E o resultado natural seria que todos os outros interviessem justamente quando os dois já estivessem exaustos. Se quisessem, poderiam até fingir ser bons samaritanos. Estou começando a entender o que você quer dizer. Sim, eu acho que o plano geral das outras potências seria emprestar grandes quantias de dinheiro à República e então intervir para derrubar nós dois no final. Os estados são, honestamente, tão malignos. Eles pegam pessoas boas e as transformam em membros de um culto maligno. Precisamos considerar o potencial deles para distorcer grosseiramente a verdadeira natureza das pessoas. Por exemplo, as odiosas polícias secretas soviética e da Alemanha Oriental causaram danos massivos à natureza humana. Contemplem o medo da sociedade sob o olhar da Stasi. Liberdade. Deem-lhes liberdade mental. Já passou da hora de a raça humana perceber que o individualismo é o único caminho que salvará o mundo. E se o Império dominar a República? É muito provável que suas políticas de segurança nacional digam para se unir a outras potências e intervir diretamente. Mesmo que não consigam fazer isso, podem não hesitar em intervir por conta própria. A nobre proposição da liberdade de pensamento pode ser importante, mas não posso encarar essa conversa intelectual de forma leviana. Preciso manter a aparência de estar expondo opiniões bem pensadas. Entendo. Essa é uma conjectura fascinante. Como você acha que devemos lidar com as coisas? Bem, eu não tenho um plano. Na verdade, quando tenho ideias, eu as apresento. Se eu pudesse dar uma a ele agora, poderia ser uma semente para o meu progresso, mas infelizmente me falta experiência militar. Bem, talvez a criatividade militar devesse ser deixada para Napoleão XVIII e Aníbal. Como um indivíduo bom e amante da paz, não há nada de errado nisso. Então, eu aprenderia com a história e tentaria fazer a paz e se isso fosse impossível, limitar o desgaste seria minha principal prioridade. Quer dizer que você não tentaria vencer? As pessoas vão questionar sua vontade de lutar. Sim, ele tem razão. Foi uma coisa terrivelmente descuidada da sua parte. Como professor universitário, falei com um pouco de paixão demais. Não acredito que eu diria algo que colocasse minha vontade de lutar em questão diante do diretor do Corpo de Serviço do Estado-Maior, logo ele. Foi mesmo a minha boca que disse isso? Foi um erro tão grande que quero atirar nele. Isso pode prejudicar minha carreira. Não, já ouvi dizer que covardes trabalham demais na linha de frente. Isso é muito ruim mesmo. De alguma forma, sem demonstrar aflição, preciso declarar indiretamente, em tom de absoluta calma, que essa não é minha intenção. Ao mesmo tempo, provavelmente ainda estarei em risco, a menos que diga algo corajoso para demonstrar meu espírito de luta. No sentido literal, sim, general. Mas não quero dizer que não devamos almejar a vitória. É um problema de definições. Precisamos desconstruir nossas suposições. E aí? Vai lá. Sim, senhor. Acredito que se não formos derrotados, devemos definir isso como uma vitória do Império, já que nosso plano de defesa nacional teria funcionado. Então, na sua opinião, como alcançamos a vitória? Realizamos uma sangria completa e destruímos a capacidade do inimigo de continuar lutando. Tânia parecia escolher especificamente palavras que os soldados gostavam de ouvir. Executar, completo, destruir. Buscando uma maneira de falar realisticamente enquanto projetava que estava cheia de espírito de luta. Você quer dizer aniquilar o exército inimigo? Aniquilar o exército de campanha deles? Bem, isso seria o ideal, mas não é uma tarefa fácil. Em outras palavras, esta pergunta é uma armadilha. Para mostrar a ele que não estou apenas adotando uma linha dura porque acho que é isso que ele quer ouvir, preciso ousar discordar aqui. Isso seria ideal, mas imagino que bastante difícil. Talvez devêssemos ter como objetivo a redução dos recursos humanos inimigos e nos dedicar à defesa em guerra posicional? Podemos vencer dessa forma? Não sei, mas não perderíamos. E economizar energia extra suficiente para desferir um golpe decisivo naquele momento aumentaria nossa flexibilidade estratégica. Não posso dizer que podemos vencer, mas está aí a melhor coisa que posso dizer para que ele não interprete minha resposta como se dissesse que vamos perder. Coloquei as palavras golpe decisivo como garantia. Preciso continuar fazendo comentários que mostrem minha motivação para dar uma surra nos outros. Que intrigante. Mas o que você faria se o inimigo adotasse a mesma estratégia? Agora é a hora de ser assertivo. Quando alguém demonstra interesse em você, a impressão final que fica deve ser a mais forte. Se for esse o caso, preciso deixar minha agressividade clara e encobrir a verdade extremamente inconveniente de que me falta vontade de lutar. Sim,
Considerando essa possibilidade, proponho mudar nossa estratégia principal no campo de batalha para a defesa da infantaria e o ataque dos magos. Os magos podem ter poder destrutivo e impacto, mas não acho que sejam adequados para capturar posições. Concordo, no entanto, o objetivo não é ocupar, mas eliminar os soldados inimigos. Em outras palavras, as manobras de combate seriam realizadas não para estender nossa soberania sobre o território inimigo, mas para exaurir e eliminar os compatriotas inimigos. Precisamos reconhecer a realidade de que em uma guerra total, cortar pela raiz a capacidade do inimigo de continuar lutando é o único caminho para a vitória, e devemos desenvolver medidas para alcançar isso. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha massacrou a Rússia e atingiu duramente a França e a Inglaterra, eles estavam sobrepujando os outros países no nível tático. O principal motivo da derrota foi a falta de força. Quando além da França e da Inglaterra tiveram que lutar contra os Estados Unidos, foi justamente por saberem que não conseguiriam vencer que o Estado-Maior alemão desistiu. Eles perceberam que mesmo que suas linhas não tivessem se rompido, não poderiam mais continuar lutando e não tinham escolha a não ser aceitar a derrota. Então, perderam. Há uma lição importante a ser aprendida com essa lembrança. Ou seja, como a derrota se manifesta em uma guerra total. Não importa o quão bem você compita nas linhas, se o seu país ficar sem poder, você não poderá continuar a guerra. Não é uma questão de mentalidade, mas sim dos limites impostos pelas leis da física. Dessa forma, estou convencido de que nosso principal objetivo deve ser esgotar os soldados inimigos com interrupções táticas e ataques penetrantes de magos aéreos. Sinceramente, acho que ataques penetrantes são uma loucura, mas enquanto houver uma pequena possibilidade de que magos consigam fazer isso, vale a pena propor. Além disso, não serei eu quem os fará. Se for só conversa fiada, posso continuar o dia todo. Olha o Tsugene. Aquele idiota não foi promovido em casa por fazer o que bem entendesse na Manchúria e na Mongólia? Ou o general que forçou a batalha de Imphal? Chamavam-no de o melhor espião dos aliados, o merdinha de merda, o bruto de merda. Ou espera, será que ele era o general golpista, morrendo? Ele não disse que estava morrendo e depois conseguiu o dinheiro em um acordo extrajudicial? Talvez não, não me lembro. Bom, tanto faz. Se eu conseguir ser tão irresponsável, a vida vai ser moleza. Mas, infelizmente, sou uma boa pessoa. Como não abandonei grande parte da minha humanidade, vou traçar um limite neste plano, que deve ser viável com base nas minhas experiências até agora. Eu sou uma pessoa tão sensata. Sou apenas um amontoado de boas intenções. Sim, sou sem dúvida a justiça encarnada. Sou um mártir sofredor, ostentando um caráter totalmente íntegro que busca o bem e a paz. A missão do mago não seria de suporte? Na guerra posicional, os magos têm poder de fogo comparável ao da artilharia e agilidade superior à da infantaria. Eles são o ramo ideal para caçar soldados inimigos. Para ser sincero, a defesa móvel era difícil. Aprendi muito bem o quanto era difícil combater viciados em guerra, por exemplo, quando eu tinha que lutar contra aqueles nomeados. Se existe um Deus, ele deveria apagar todo aquele bando antes de se declarar. Qualquer espécie que gosta de matar seus próprios membros é louca. Em outras palavras, aqui está o fim da minha explicação de por que o ser X não é Deus. O que posso fazer para escapar do diabo? Se o diabo vaga por um mundo sem Deus, estamos basicamente no Armagedon, certo? Se você quer vencer minimizando suas próprias perdas, então talvez a doutrina de contenção de desgaste? Magos são os melhores para isso. Entendo. Você sabe mesmo como vender. Meus humildes agradecimentos, senhor. Agora eu provavelmente deveria recuar um pouco, mas a reação dele não é ruim. Ele está ligeiramente curvado para escrever algo em um dos seus documentos, então não parece que vai me pressionar mais. Isso é ótimo. Se eu conseguir me safar, talvez eu devesse considerar uma carreira como negociador, mas minha área de especialização é recursos humanos. Buscar profundidade rende um salário melhor do que amplitude, mas talvez eu devesse começar a planejar minha vida depois da guerra, talvez eu devesse aprender um ofício. Agora que penso nisso, definitivamente terei que obter alguma qualificação. Como posso mudar de emprego se meu currículo é mago com vasta experiência em combate, capaz de lutar até a morte a qualquer hora em qualquer lugar? Que tipo de gangue você está tentando entrar? Todas as épocas têm o mesmo problema em encontrar empregos para ex-soldados. Se Tânia não investir em si mesma agora, terá problemas mais tarde. É exatamente por isso que ela vai à biblioteca, para aprender sobre leis e obter uma qualificação profissional em direito ou algo semelhante que a mantenha alimentada no futuro. Então, hipoteticamente, se você fosse usar magos como eixo desta doutrina de contenção de desgaste, quantos você gostaria? Talvez eu não devesse ficar planejando minha vida em um canto da minha mente. Respondo a pergunta sem realmente considerar seu objetivo. Tenho certeza de que um batalhão tem o tamanho certo. Não seria um grande fardo logístico e tem a força mínima necessária. Interessante. Bom, vou pensar nisso. As opiniões dos jovens são sempre interessantes. Obrigado, senhor. Não perceber o que acabou de acontecer é um erro básico. Normalmente, Tânia definitivamente sentiria que algo estava errado e tentaria de alguma forma evitar os problemas que estão por vir. Mas desta vez ela é descuidada. Sim, embora o descuido cause todos os erros mais horríveis da vida. Imagem. A capital imperial, a mesa do diretor adjunto do Corpo de Serviços do Estado-Maior-Geral. Em caso de dúvida, aprenda com as lições do passado. O militar Zetor aprendeu tanto com a história que é criticado por ser muito acadêmico. Mas ele faz isso porque os princípios estratégicos do passado contêm elementos que ainda podem ser aplicados. E como o brigadeiro-general von Zetor é tão familiarizado com a história, ele tem faro para reconhecer mudanças indescritíveis, porém fundamentais. Ele aprendeu com a história a pressentir uma mudança nas marés. Poderíamos chamar isso de um sentimento de que o paradigma existente não funcionaria muito bem para lidar com as questões de estratégia de defesa nacional que o Império enfrenta atualmente.
Ele acreditava que os ensinamentos da história deveriam ser usados como uma luz-guia, e eles lhe disseram que a mudança poderia estar chegando. A questão difícil de entender sobre o que mudará distrai a maioria dos soldados imperiais, considerando que a maioria deles precisa lidar com as circunstâncias que se apresentam. Isso não é surpresa, considerando a mentalidade tradicional do exército imperial, que só se importa com o desempenho de cada indivíduo em suas missões. Zetor é certamente herético, mas independentemente de sua formação acadêmica, ele provou seu valor com realizações extraordinárias. O exército imperial está aberto a receber todos os tipos de pessoas, desde que demonstrem habilidade como oficiais. E é por isso que Zetor é respeitado até mesmo dentro do Estado-Maior. Vê-lo perdido em pensamentos à sua mesa tornou-se uma espécie de atração principal no gabinete do Estado-Maior, e ninguém pensa em interferir. Os funcionários que trabalham sob suas ordens estão acostumados a vê-lo abrir um texto filosófico e mergulhar em profunda reflexão após terminar seu trabalho. Desde que a guerra começou, todos eles têm estado ocupados com tarefas urgentes, mas agora que as frentes norte e oeste se estabilizaram, a calmaria cria algum tempo livre para que eles possam finalmente respirar. Nenhum dos oficiais descansou desde o início da guerra, então os oficiais do Estado-Maior finalmente também têm uma breve folga. Os funcionários mais jovens correm animados para a cervejaria, onde fazem uso generoso de seus salários, pois de que outra forma os gastariam. Os funcionários mais velhos também tiram folga, finalmente conseguindo passar um tempo relaxante com suas famílias. O que ambos os grupos têm em comum é que eles tiram suas primeiras férias em muito tempo e aproveitam ao máximo. Mas no dia em que retornam, encontram seu oficial superior, que claramente não pregou os olhos, imóvel e olhando febrilmente para suas anotações rabiscadas às pressas. O oficial que permaneceu de serviço conta à equipe perplexa que há cerca de meio-dia o general de brigada retornou da escola de guerra e desde então tem olhado com desdém para suas anotações, como se tivesse esquecido tudo mais no mundo. Intrigante de fato. General von Zetor? Os policiais de campo não suportam vê-lo assim, mas mesmo quando tentam falar com ele, seus olhos injetados de sangue apenas percorrem as anotações espalhadas sobre a mesa. Não há outra maneira de ele processar o choque que recebeu. No início, ele pensou que ela era apenas uma oficial com uma ideia interessante nova, e que sua proposta que ele havia escrito era apenas outra maneira de ver as coisas. Enquanto pensava mais sobre isso no caminho de volta ao gabinete do Estado-Maior, ele ficou impressionado com a visão dela de que o conflito entre as linhas externas e internas poderia chegar ao auge. Mas à medida que continuava a ponderar essas ideias, percebeu que seus pensamentos estavam começando a compreender algo. Então, percebeu que mesmo que não quisesse, precisava admitir que as anotações espalhadas sobre sua mesa continham uma verdade inconveniente. Ele fica chocado por ela conseguir falar com tanta lucidez sobre a direção que a guerra tomará, quando até mesmo o Estado-Maior está incerto. De onde vinha uma compreensão tão precisa? Pelo que Zetor sabia, o brigadeiro-general von Rudersdorf era quem mais insinuava que a maré da guerra mudaria. Mas mesmo Rudersdorf não parecia capaz de ver as coisas com a clareza que o primeiro-tenente de Gurechaf havia proclamado. Ela disse que se tratava de uma guerra mundial e que uma guerra total seria inevitável. Qualquer outra pessoa que ouvisse isso diria que ela estava iludida. Mas ele tem a sensação de que ela apenas colocou em palavras as mudanças que a Federação e o domínio estavam insinuando. Ela compreende perfeitamente o algo que Zetor e Rudersdorf estavam sentindo, embora não conseguissem explicar. É um plano quase delirante, mas estranhamente persuasivo. Ela disse isso como se já tivesse visto acontecer. E Zetor tem que concordar com a análise e a compreensão da situação que fundamentaram sua condenação. De repente, ele percebe que vários funcionários o observam com preocupação. Não posso fazer uma cena na frente dos meus homens, é o seu clamor habitual de valores oficiais. Mas ele recebeu um choque intelectual tão grande que ainda está se recuperando das consequências. Sem vontade de ignorar o assunto, ele deixa escapar seus verdadeiros sentimentos. É uma guerra mundial, homens. Vocês realmente acham que vamos entrar em guerra contra o mundo inteiro? A expressão do oficial de patente inferior diz: o que deu nele? Enquanto olhares estranhos surgem nos rostos de todos, Zetor quer dizer que também não consegue acreditar, mas que isso seria ainda mais constrangedor. Além disso, sua experiência e conhecimento julgam que a imagem horrível do futuro daquele cérebro jovem é uma previsão válida. Sim, Zetor sabe que as palavras dessa criança, que pareceria mais natural se risse alegremente, não podem ser motivo de riso. Ele ouviu falar daquela oficial, daquela menininha, durante o processo de admissão na escola de guerra. Ele se sentiu sortudo por tê-la encontrado no campus, mas quando tentou testá-la em uma conversa, o resultado foi uma caixa de Pandora. Desculpe, não posso revelar a fonte, mas quero que você considere essa possibilidade. É uma previsão terrivelmente extrema. Radical até, embora esteja dando ordens, ele entende a perplexidade de seus subordinados muito mais do que gostaria. Nem ele havia considerado a possibilidade de o mundo inteiro e o Reich mergulharem em guerra. E por que deveria? Quão extremo seria possível ir dentro dos limites da razão? E radical era exatamente a palavra certa. Mas quanto mais ele pensa nisso, mais terríveis as possibilidades passam por sua mente. Algo assim jamais poderia acontecer. Vou encontrar um buraco em algum lugar, ele pensa. Mas hipoteticamente, apenas hipoteticamente? E se ela estivesse certa? Nesse caso, o Império teria que entrar em guerra contra o mundo literalmente. Se isso acontecer, não seria má ideia dar a ela um batalhão. Se não podemos vencer a menos que enlouqueçamos, então teremos que fazer isso. A única coisa que eu não queria ser quando crescesse era uma pessoa horrível. De repente, consciente dos próprios pensamentos, Zetor fica chocado. Enviar uma criança para a guerra?
Seria a pior vergonha para um soldado. No entanto, ele presumia isso como algo natural. Me arrependo de ser tão incompetente. A posição de um membro de alto escalão do Estado-Maior nas Forças Armadas é uma posição especializada, mas não se pode ser apenas um especialista. O que o Estado-Maior do Exército Imperial busca são especialistas militares que sejam, ao mesmo tempo, generalistas com conhecimento em uma ampla gama de campos relacionados. Claro, no mínimo, você precisa entender as situações de combate, bem como a retaguarda. Por esse motivo, oficiais na linha de frente de elite frequentemente encontram marcos de transferência. O Major von Lergen, lotado no centro dessa atividade, o pessoal do gabinete do Estado-Maior, está acostumado a transferências. Afinal, do ponto de vista de sua carreira, por mais importante que seja o papel de um chefe de seção no pessoal, trata-se apenas de um marco no caminho para o próximo cargo. Na reunião do Comitê de Admissões do Imperial War College, ele demonstrou estar de olho em vários departamentos, e isso foi avaliado favoravelmente no gabinete do Estado-Maior, embora fosse uma avaliação de sua familiaridade com outros departamentos como generalista, não seu ceticismo em relação ao candidato, que era o que ele esperava que eles considerassem. De qualquer forma, nunca é demais ter generalistas habilidosos em uma guerra. Em pouco tempo ele é promovido a tenente-coronel, e ao tenente-coronel von Lergen, que ascendeu em um ritmo mais acelerado do que o habitual. Eles oferecem um cargo de oficial de alto escalão na divisão de operações do Estado-Maior, embora seu papel não seja especificado, uma posição sob a supervisão de um oficial de alta patente, onde ele se envolveria na elaboração de vários planos abrangentes, é prova da alta estima que o exército tinha por ele. E logo ao se apresentar para o serviço, o tenente-coronel experimentaria a tradicional escravidão. A divisão de operações é um órgão central do exército, dentro do Estado-Maior. O edifício do Estado-Maior fica em uma localização tranquila e privilegiada na capital imperial. Sua tranquilidade exterior, condizente com sua história acumulada, contrasta com seu interior terrivelmente agitado. Parabéns pela sua promoção, Coronel von Lergen. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, General von Rudersdorf. Bem, vamos fazer você trabalhar como um cavalo, sabia? Não importa quantas pessoas tenhamos, nunca é o suficiente. Sente-se. Felicitações pela sua chegada e promoção. Ele recebeu suas ordens, juntou suas coisas, e com a mala na mão, entrou na sala de operações, onde foi recebido pelo vice-diretor da divisão, o General von Rudersdorf. Apesar da longa sequência de dias de trabalho árduo, familiar a todo oficial do Estado-Maior, o general sorri energicamente e o incentiva a se sentar para que não percam tempo. No momento em que Lergen se senta, Rudersdorf começa a falar sobre o assunto, como se eles realmente não tivessem um momento a perder. Certo, coronel. Isso é repentino, mas gostaria que você fosse direto para a frente norte. Aqui estão suas ordens. Embora saiba da reputação do general por tomar decisões rápidas, nem mesmo Lergen espera ser despachado imediatamente após se apresentar para o serviço. Como sabem, a confusão estratégica teve sérias repercussões na forma como as coisas estão a decorrer por lá. Mas Lergen também usa a trança de cajado. Não é apenas um enfeite. Ele adapta instantaneamente sua mentalidade à situação e se refoca. Em pouco tempo, ele está ouvindo atentamente seu superior, sem deixar nenhuma palavra desapercebida. Bem, não é de se admirar, visto que de repente estamos realizando uma mobilização em larga escala para uma ofensiva em uma frente onde não planejávamos atacar. O exército imperial está pagando um preço alto por avaliar mal a situação. Além das tensões no oeste, os deslocamentos massivos e inesperados do grande exército estão tendo consequências terríveis. É fácil imaginar as dificuldades que os exércitos em todos os teatros estão enfrentando como resultado disso. A força da estratégia das linhas internas reside na movimentação através do território nacional, mas ela não pode ser executada sem uma preparação extensiva. Se as condições piorarem, elas não poderão evitar o caos. Não há nada tão atroz e perdulário para uma nação do que pessoas que não cumprem seus deveres serem pagas em cargos para os quais não são adequadas. Naturalmente, fizemos uma reorganização. Como resultado, a maioria dos membros do Estado-Maior que defendiam um grande avanço foram demitidos ou rebaixados. É claro que aqueles que cumpriram seu dever sem erros graves não sofreram tanto, mas o clima atual é definitivamente favorável à promoção de talentos promissores. Pode-se dizer que o próprio Lergen, considerando seu rápido avanço e importante cargo no Estado-Maior, é um dos que estão se beneficiando da situação. É irônico que estejamos com falta de pessoal, mas isso significa que podemos dar a um oficial promissor como você um lugar para exercitar seus músculos. É por isso que estamos mandando você para o norte. Então minhas ordens são para entender a situação? Considerando tudo isso, o motivo pelo qual um membro do Estado-Maior de Operações seria enviado para o norte seria para fins de inspeção. Até mesmo um novato pode entender que ordens como essa, nessas circunstâncias, significam que os superiores querem dados para o planejamento de longo prazo. E tudo isso de acordo com a estratégia básica que o Império tradicionalmente mantém em mente, romper duas frentes da melhor maneira possível. Ou seja, uma das frentes certamente precisará ser priorizada, e os superiores provavelmente querem informações para decidir qual delas. Exatamente. A frente ocidental se estabilizou, mas ainda não queremos lutar em duas frentes por muito tempo. Então precisamos decidir qual deles vamos resolver? Exatamente. Depois de ver o que está acontecendo no norte, vá fazer observações no oeste. O general acena com a cabeça como se dissesse, muito bem. Pelo que Lergen pôde perceber, sua resposta foi satisfatória. Sim, senhor. Irei imediatamente para o norte.
Funcionários de alto escalão mantêm uma sacola cheia de roupas para trocar ao lado de suas mesas para que possam estar prontos para seguir ordens a qualquer momento. Lergen aprendeu com oficiais superiores, então, ao receber ordens, pega a bolsa que preparou fielmente de acordo com a tradição e sai pela porta da divisão de operações. É claro que ele nunca imaginou que seus preparativos seriam úteis tão cedo. Ótimo. Ah, e Coronel deu uma olhada nisso quando subir. O que é? Um artigo que Zetor passou adiante. Vale a pena ler. Entendido. Então, se me dá licença, senhor, vou indo. O tenente-coronel von Lergen parte direto dali, pegando um veículo militar até a estação. Embarca em um trem com destino ao norte que parte pouco depois. Senta-se no compartimento de primeira classe reservado a soldados de alta patente, pega o jornal e lê o título, Previsões sobre o formato e a direção da guerra atual. Por um momento, ele se lembra do rosto erudito do vice-diretor do Corpo de Serviço, Brigadeiro-General von Zetor, e o título traz boas lembranças dos textos que acompanhavam as palestras sobre história da guerra. O hábito de reflexão profunda de Zetor é famoso o suficiente para que Lergen já tenha ouvido falar dele. Então talvez isso suscite um ponto intrigante, e é por isso que o general von Rudersdorf o leu e me recomendou. Essa é a interpretação de Lergen, mas, enquanto ele lê, seus olhos ficam vidrados. Não só isso. À medida que continua a ler, sua expressão fica confusa. É a perturbação emocional do medo e do espanto. Ele não consegue conter o choque, como se tivesse levado uma pancada na cabeça. O que é isso? Isto é, a guerra atual. Espere, esse tipo de guerra é mesmo possível? Murmura sua mente profundamente duvidosa. A resposta vem da sua consciência profissional. Pelo que Lergen sabe, Zetor não é o tipo de oficial que sai por aí gritando bobagens. Pelo contrário, ele é bastante comedido. É a visão comum do Estado-Maior que a realidade deve ser analisada e compreendida. Aquele oficial erudito, porém realista, está alertando sobre um mundo que é, simplesmente, um mundo de guerra global. Ultrajante. Como ele ficaria feliz se pudesse simplesmente rir disso. Mas Lergen, com a cabeça entre as mãos e gemendo contra a própria vontade, é forçado a encarar a realidade. Esses tipos de documentos estratégicos sempre envolvem debates acalorados. Como membro do Estado-Maior, ele sabe o dilema entre linhas externas e linhas internas. Naturalmente, ele entende como uma guerra mundial seria possível se as partes que enfrentassem a estratégia das linhas internas do Império discutissem como vencê-la. Nesse caso, isso quer dizer que a guerra atual inevitavelmente se transformará em um conflito global? O Império estaria sitiado. O problema da fragilidade de sua defesa nacional, decorrente de fatores políticos, causa uma dor de cabeça sem fim aos seus responsáveis. É por isso que eles ainda se preocupam com a defesa nacional, apesar de terem um exército superior ao de potências vizinhas. Mas os países que cercam o Império também têm o problema de segurança de ter um vizinho tão poderoso. Naturalmente, o Império esperava que eles construíssem uma frente unida, empregando uma estratégia de cerco de linhas externas com o objetivo de dividir as forças do Império e desequilibrar o equilíbrio de poder. Essas correntes soltas são a ameaça que o Império enfrenta. Para esmagar o cerco que o estrangulava lentamente, o Império recorreu à estratégia das linhas internas. Também encerrou seus esforços diplomáticos, acordos como a aliança com o Reino de Udoa e o pacto de não agressão com a Federação Russa, há muito tempo. Normalmente, em uma situação como essa, a maioria dos países hesitaria em negociar, temendo uma explosão local. Mas será que é mesmo assim? Se a aliança da Entente desistisse, François, com uma zona de conflito ativa, seria forçado a resistir sozinho à pressão do Império. A questão de se a astuta comunidade se aliaria obedientemente a François é outra que não pode ser respondida facilmente. Para manter o equilíbrio de poder, provavelmente se juntaria a eles, mas é bem possível que tentem derrubar tanto a República de François quanto o Império no último momento. Uma vez que isso lhe foi apontado, ele não pode negar a possibilidade de que todas as outras faíscas tenham surgido em uma reação em cadeia. Rússia e François são aliados historicamente, mas uma rixa cresceu entre eles em torno do comunismo. O Império aproveitou essa oportunidade para firmar seu pacto de não agressão com a Federação Russa. Do ponto de vista de François, esse pacto significa que ele precisa contar com a aliança da Entente para conter o Império com uma segunda frente. E é por isso que o Império está preso lutando contra a aliança da Entente e a República. E se fatalmente a queda da República e do Império for o único resultado desta guerra que as outras potências aceitarão, é possível que a única coisa que elas não permitirão seja um Estado hegemônico sobrepujando todos os outros. Com seu conhecimento e experiência, Lergen consegue ouvir os portões de uma guerra mundial se abrindo. É possível. E então, quando travamos uma guerra contra o mundo, o conceito de guerra total vem naturalmente à mente, junto com outra coisa, algo insondável, mas que ri como uma bruxa. Guerra total, quando um país acha necessário mobilizar todo o seu poder para atingir seus objetivos na batalha. O desejo de refutar o artigo surge repentinamente dentro dele, mas a inferência que ele faz é baseada na verdade. A natureza da guerra mudará fundamentalmente, o consumo de munição e combustível aumentará drasticamente. As coisas que ele viu e ouviu no gabinete do Estado-Maior-Geral corroboram tudo isso. É sem dúvida a verdade, especialmente considerando que o grupo de exércitos do Oeste já revisou o uso projetado de armas e munições em um confronto direto contra outra potência. Uma quantidade impressionante de baixas em combate? É isso mesmo. Ouvi dizer que nossa velocidade de recrutamento já está batendo no freio. Estamos perdendo muito mais homens do que o esperado, e o plano de recrutamento em tempos de paz já está fracassando.
Teríamos que lutar sob a premissa de que gastaríamos um grande número de armas e soldados. Haveria um enorme consumo de pessoal e desperdício de material em uma escala que poderia destruir a economia nacional. Sim, consumo de vidas humanas. Nem mesmo sacrifício, mas simplesmente consumo numérico. Essa luta insana continuará até que um dos lados desmorone sob o peso do fardo? Ele está sugerindo um tipo de guerra em que pessoas e coisas são consumidas até a falência total, além da ideia de que isso aconteceria em escala global? Normalmente, tal previsão seria considerada delirante. Se eu concordar com isso, o que nos espera é um mundo horrível onde as pessoas serão números, produtos descartáveis. Mas esse argumento tem muitos aspectos que parecem plausíveis. Ainda assim, quando penso no que significaria aceitá-lo. Não, claro, é possível criticar tanto a teoria da guerra total quanto a da guerra mundial. Mas por algum motivo isso ainda parece realista. Quero negar, mas há algo aqui que é inegável. Mas por quê? Por que não consigo negar? Tenho uma sensação estranha presa na garganta. O que é essa sensação estranha? Eu deveria estar familiarizado tanto com a guerra total quanto com a guerra mundial. Não tem como eu estar familiarizado com coisas horríveis como essas, mas definitivamente tenho alguma lembrança delas. É como se eu tivesse uma lembrança em algum outro sentido. Em algum lugar estou esquecendo de alguma coisa? Não, tem alguma coisa me incomodando. Eu vi em algum outro jornal? Não, não é isso. Acabei de ouvir as palavras guerra total e guerra mundial pela primeira vez. Acabei de aprendê-las. Então, existem alguns conceitos semelhantes? Não me lembro de nada parecido. O mais próximo foi sim, algo que li em um romance de ficção científica. Então, deriva de alguma experiência que tive, mas quase não tenho experiência na linha de frente. Fiquei em campo até chegar a primeiro-tenente e depois de servir na comunidade britânica como adido militar, tenho servido na retaguarda. Ouvi alguma coisa na comunidade britânica? Escrevi uma montanha de relatórios enquanto estava lá. Lembro-me de todos muito bem, mas não me recordo de nenhum conceito como esses. Será que estou pensando demais? Tenho certeza de que já vi alguma parte disso antes. Mesmo em meio a uma guerra, não justamente por ser tempo de guerra, funcionários capacitados são essenciais. É por isso que se investe como água na formação de funcionários. Como uma das alunas beneficiadas por esse financiamento, a primeira-tenente Tânia de Gurechaf está participando da tradicional viagem de treinamento militar como parte de sua formação. Mainen é um famoso refúgio de águas termais. Embora seu distrito balnear a tenha tornado famosa como um resort de saúde desde os tempos antigos, ela está localizada bem ao lado de uma região montanhosa árida, sempre coberta de neve, em uma das montanhas mais próximas com vista para a pacífica cidade. Tânia está entre os estudantes universitários de guerra que estão sendo submetidos a um rigoroso processo de treinamento. Ela é a única mulher e a única criança que passou pelo processo de admissão. Honestamente, ela não sente isso subjetivamente, mas como um fato biológico não se pode negar. Mas no mundo nada livre de gênero do primeiro às damas, Tânia, com sua aparência aparentemente feminina, é, ainda que apenas relativamente, abençoada em comparação com as outras alunas. Um exemplo simples é quando eles passaram a noite em uma aldeia durante sua caminhada. Os homens não só dormiram em uma pilha, como também foram forçados a cavar trincheiras para dormir. Temendo a reputação do exército, o oficial superior permitiu que apenas Tânia pegasse uma cama emprestada. Ela também foi autorizada a usar as instalações locais do exército. Basicamente, com exceção do ramo dos magos, o exército é um mundo de homens. Na verdade, até mesmo a maioria dos magos são homens. É claro que existem regras e regulamentos sobre o tratamento de oficiais mulheres. E, naturalmente, os densos regulamentos militares que você esperaria do Império incluem disposições sobre como as mulheres soldados devem se comportar. Dito isso, a maioria das poucas mulheres soldados que existiam antes dos magos eram da família imperial. Elaborado sob essa premissa, os regulamentos prevêem uma princesa imperial e suas damas prestando apenas serviços nominais, o que os torna absurdamente desatualizados. Como você pode imaginar, as regras para magos na linha de frente, para onde os membros da família imperial jamais seriam enviados, foram reformuladas nos últimos anos para torná-las mais práticas em situações de combate. Os regulamentos para o tratamento de oficiais mulheres na retaguarda, no entanto, ainda se assemelham a um guia antiquado de boas maneiras, já que a maioria das mulheres nessas posições eram nobres ou imperiais. E como tão poucas oficiais femininas continuam na escola de guerra, ninguém se preocupou em atualizar o regulamento da escola de guerra. Os regulamentos elaborados para as mulheres da família imperial permanecem totalmente intactos, mesmo que estejam tão desatualizados que você queira se perguntar há quantas décadas ou mesmo séculos foram escritos. Qualquer regra no Império que não tenha sido alterada ou abolida é executável. Talvez isso possa ser considerado um efeito adverso da burocracia, mas a lei no Império é seguir as regras existentes, mesmo que elas privilegiem certas pessoas. Por esse motivo, eles praticamente estenderam um tapete vermelho para Tânia nesta viagem. O propósito da viagem é simples: treinamento de resistência sob condições extremas que entorpecem a capacidade de raciocínio. Tânia sabe que a maioria das operações que os funcionários que estão em estado de exaustão inventam são minas terrestres nucleares no estilo Tsugene. Portanto, não faz sentido para os instrutores tratar a primeira-tenente de Gurechaf como uma mulher quando ela é forte o suficiente e tem tanta experiência em combate. E não há estipulações nos regulamentos agora clássicos relativos às estudantes de faculdades de guerra sobre como tratar oficiais de magia. Em outras palavras, eles não podem ignorar oficiais mulheres devem receber acomodações adequadas, mas se não houver uma regra dizendo
Oficiais mulheres não devem ser obrigadas a carregar cargas pesadas, eles podem sobrecarregá-la tanto quanto as outras. Por esse motivo, como magos podem usar fórmulas de suporte, ela recebeu ordens de comparecer com equipamento completo e uma metralhadora pesada falsa. Basicamente, escalar uma montanha com seu equipamento completo normal, além de uma metralhadora de quase 50 quilos. Se Tânia suprimir a vontade de chorar por abuso infantil, não há problema legal. Claro, não há trilha para caminhadas. Eles ficam na região onde as tropas alpinas treinam. Só se pode concluir que quem projetou esse sistema era um sádico. Até a infantaria alpina, com seus equipamentos leves, reclama dessa subida, mas os alunos são obrigados a fazê-la com equipamentos completos. Mas teleologicamente não é um erro. Ainda assim, não seria melhor não esgotar completamente a equipe? Ela não consegue deixar de pensar. Victor, digamos que um inimigo construiu uma posição defensiva de tiro naquela colina. Você recebeu ordens de avançar rapidamente sobre eles com um batalhão, mas a educação é completa. Os oficiais cansados são impiedosamente questionados sobre hipotéticas ordens de combate. Proponham uma estratégia. Uma posição de tiro naquela colina? Se fosse lá em cima, não conseguiríamos passar ou contornar, não é mesmo? Teríamos que recuar desanimadamente ou usar artilharia pesada para atacá-los à distância. Ou talvez mandar magos atacarem. Seria difícil passar. Para avançar rapidamente, proponho dar a volta. Mas aparentemente a impossibilidade de um avanço é o máximo que o cérebro cansado do primeiro-tenente Victor consegue alcançar. Ele empregará a estratégia clássica de desvio. Bem, é verdade que pelo visto nunca teríamos sucesso. Dito isso, não consigo imaginar como seria trabalhar por aí. Não há muita cobertura e o inimigo está em terreno mais alto. Antes que você pudesse avançar rapidamente, seria baleado como um alvo fácil. Então tente se puder. Se você acha que consegue contorná-los neste terreno íngreme, eu gostaria de ver você tentar, seu idiota. Estou te dizendo para olhar a topografia. Naturalmente, o grito de raiva do instrutor soa duro, mas Tânia não tem tempo para saborear a doçura do erro do outro. Degurechaf, o que você faria? Droga, você me deve uma, Tenente Victor. Se tivesse respondido direito, ninguém teria sido repreendido. Ela quer encará-lo, mas enquanto ele estiver perdido, a pressão está sobre ele. Mesmo que Victor seja inútil, ele é um bom para-raios. Eu deveria usá-lo assim, não destruí-lo. Agora preciso priorizar superar essa situação. Por acaso temos apoio de artilharia pesada, senhor? É importante ter uma noção básica das coisas. Não consigo imaginar um batalhão de infantaria trazendo canhões de infantaria para esta região montanhosa, mas se a divisão tiver sua própria artilharia, podemos contar com apoio. Ou a artilharia do corpo seria suficiente, mas saber se temos apoio ou não é crucial. Embora eu tenha certeza de que ele quer que pensemos no que faríamos se não tivéssemos nenhum. Mesmo assim, se eu não demonstrar que estou tentando confirmar quais cartas tenho na mão, ele vai gritar comigo. Por que você não considerou apoio de artilharia pesada? Com certeza. Eu entendo, mas é burrice. Nós diremos que não. Minha primeira ideia é fazer uma grande retirada e então manobrar ao longo de uma crista diferente. Então, o melhor a fazer é evitar baixas desnecessárias. Felizmente, dependendo da linha de comeira, isso nem levará mais tempo do que qualquer outra tática. Mais importante ainda, não há necessidade de lançar um ataque imprudente. Ordenar uma investida contra uma posição com um bom campo de tiro não é apenas imprudente, mas também cruel. Caras assim conseguem empregos no Estado Maior? Só posso dizer que espero que não. De qualquer forma, a única maneira de vencer o poder de fogo com carne é tendo mais soldados do que balas. E se você não tiver esse tempo todo? Minha segunda ideia é empregar táticas de escaramuça com magos e infantaria. Os magos podem destruir a posição e a infantaria pode apoiá-los. Magos aéreos poderiam definitivamente capturar a posição. Estaríamos prontos para sofrer baixas, mas seria muito melhor do que tentar avançar apenas com a infantaria. Quer dizer, eu sou um mago aéreo. Se você está me perguntando o que eu faria se estivesse no comando, então não é irracional eu ter magos no meu batalhão de infantaria. Bem, talvez minha resposta tenha sido um pouco sorrateira, mas tudo bem. Agora, como você capturaria a posição se tivesse apenas infantaria? Capturá-lo apenas com infantaria, senhor? Ele me prendeu? Antes que Tânia perceba, ele está ordenando que ela vença com nada além de infantaria. Sim, vou te dar 1 minuto. Se não quiser dormir ao relento esta noite, é melhor responder rápido. Agora ele só está falando bobagem. Se fosse possível capturar posições com infantaria, não estaríamos perdendo tanto tempo nos preocupando com guerra posicional. Você está falando sério se eu quiser ir para a colina nessas condições? Sem engenheiros? Sem magos? Você está me dizendo para fazer isso no estilo 3 balas humanas? Nem preciso pensar nisso. Senhor, acho que capturá-lo seria impossível. Por um segundo, a expressão de todos os seus colegas muda. A maioria deles estava refletindo sobre o problema, e a palavra impossível é um choque. Afinal, essa palavra poderia deixar o instrutor de mau humor. É um comentário que poderia prejudicar o desempenho acadêmico de Tânia. Estou com um mau pressentimento. Por que ele não escolheu o capitão Uger ou um daqueles caras? Quero colocar a cabeça entre as mãos e reclamar da minha má sorte, mas não consigo porque minhas mãos estão cheias de metralhadora pesada. O quê? O que você quer dizer? Como um certo Império do Sol, nosso exército tem a reputação de atacar com baionetas, e se o fogo de interdição do oponente for fraco, talvez algo possa ser feito com elas. Mas atacar uma posição defensiva do exército republicano com baioneta seria apenas chutar um vespeiro. Um ataque noturno é concebível, mas uma missão em escala de batalhão nas montanhas escuras pode terminar com a morte de todos nós.
Se pensarmos tão longe e ainda não conseguirmos calcular uma chance razoável de sucesso, a resposta é que é impossível. O que é um membro da equipe? Voltando ao básico e considerando meus deveres e obrigações, acredito que capturar a colina seja impossível. Ela se certifica de ter alguns comentários prontos para transferir a responsabilidade. As pessoas aprendem com os erros. Ela não pretende repetir o erro de falar demais com o general de brigada na sala de leitura. Ela fará da impossibilidade um fator de seu dever, não da falta de espírito de luta. O dever de um membro da equipe é perseguir o melhor plano possível. Em outras palavras, de acordo com o Estado-Maior, capturar essa posição é impossível. Não pode ser feito. É isso que estou dizendo, de qualquer forma. É claro que um membro do Estado-Maior precisa criar operações que sejam vitoriosas, mas há uma série de obrigações que podem ser usadas como desculpas. Mas acumular baixas em vão seria a coisa mais abominável que eu poderia fazer. Se ele gritar comigo que priorizamos a vitória em detrimento da vida dos soldados, não saberei o que dizer, mas pelo menos fiz tudo o que pude para não parecer que não tenho espírito de luta. Na academia nos disseram repetidamente, e por algum motivo repetidamente para amar nossas tropas. Estranhamente, agora que penso nisso, sinto que eles enfatizaram isso ao máximo quando conversaram comigo. Seria uma pena se achassem que eu não entendia que precisamos educar nossos subordinados, já que não podemos escolhê-los. De qualquer forma, tenho minha desculpa. Minha causa basta. Desta vez, posso me manter firme e dizer o que penso. Diante disso, eu diria que neste caso, o ataque à colina deve ser evitado. O instrutor a encara tentando entender o quão séria ela está. Não tenho a mínima intenção de brincar. Qualquer empresário pode retribuir o olhar com esse olhar. A única outra coisa que você precisa é de coragem para não recuar diante dos olhares intensos de soldados e afins. Em outras palavras, acostumar-se é metade da batalha. A outra metade é ter um coração que acredita na liberdade interior. Tudo bem. Vou anotar. Ok, vamos marchar. Ah, que então ele vai tomar nota disso afinal? Acho que soldados não gostam do jeito que os empresários pensam. Ah, o que eu devo fazer? Quero acreditar que o enganei, mas tenho a sensação de que ser notado não é uma coisa boa.